Vamos lá então, coletiva com Cristóvão, abrindo aqui o pré-jogo, confronto contra o Londrina nesse sábado. Vamos começar com a Alexa aqui, ó, visitando pela primeira vez nossa sala de imprensa. Agora tem o microfone, a Alexa da Rede Massa. Hoje especificamente a gente está fazendo um VT casado com Londrina. O pessoal lá já vendeu mais de 4 mil ingressos, muitas pessoas, né? A expectativa é muito grande por lá também. A gente sabe que é um jogo truncado, Maringá e Londrina, né? Vocês estão se preparando bem? Tá tudo certo? Vocês fazem alguma preparação diferente para esse jogo especificamente ou não? Segue o jogo. Bom dia. Não, a preparação nossa é normal, né? No dia a dia, a gente vem se preparando desde o início do ano para esses jogos grandes aí. São duas equipes que estão bem na competição. Briga pela liderança, ainda um clássico, ainda regional, né? Que isso torna mais especial o jogo, tem um sabor maior, um respeito grande pela equipe deles. Se enfrentamos esse ano, quebramos tabu de 10 anos. Então a importância desse jogo já vem durante muitos anos atrás, né? Vem se arrastando e o Maringá também vem crescendo. E é um jogo muito importante para nós, que a gente quer manter e quer ganhar a liderança. Cristóvão Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Até aproveitando um pouco a carona na pergunta da Alexa e trazendo um pouco de uma conversa de bastidor que tivemos há pouco, você é um dos jogadores mais experientes, não só em questão de rodagem, mas em questão de idade do elenco também. Como atrelar essa experiência para esses dois jogos importantes, Londrina e depois o Atlético Mineiro? Esses dois jogos, um que pode trazer a liderança e o outro que tem um poderio financeiro grande por se tratar de Copa do Brasil. Como trazer a experiência até como um dos líderes do elenco para essa nova geração que está aí no Maringá? Ah, legal, né? Legal a pergunta tua. Passar tranquilidade, né? Tá sempre conversando. Jogadores jovens, como jogadores mais velhos, podem errar também, faz parte do futebol em algum momento, ou da partida no dia a dia, né? Temos muitos bons jogadores aqui dentro e alguns realmente ficam de fora, não dá para o treinador convocar todos também. E aí essa semana fica bem difícil, né? Todo mundo quer jogar um jogo como esse, dessa grandeza. São dois jogos realmente pra gente conta muito. E lá dentro você vai passando calma pros caras, tranquilidade, você vai conversando no dia a dia e tentando entender um pouco o processo de cada um aqui dentro. E realmente com esse tempo meu que eu passei, esses jogos realmente mexem com todo mundo aqui dentro. E não só comigo, mas com todos, até os mais jovens. E a gente buscar a vitória, vencer com tranquilidade, sem perder o caminho do jogo. E vai ser um jogo com uma atmosfera bem difícil lá, em um estádio diferente. Particularmente eu nunca joguei, bem pequeno. E é respeitar o adversário e fazer o jogo do Maringá. Bom dia, Cristóvão, Edivaldo, Rádio Jovem Pan News, tudo bem? Primeiro, gostaria que você falasse desse bom momento que você está vivendo por ter iniciado a Série C como titular e já buscado uma vitória lá em Campinas e depois participado da última vitória aqui contra o São Bernardo também, né? Se você está feliz com esse momento, você que passou por alguns momentos de contusão lá atrás, né? Mas graças a Deus está melhor. E depois falar dessa diferença, realmente, de jogar no VGD, que é uma novidade para o público até de Londrina, né? Tem muita gente de Londrina que nunca acompanha o Londrina no VGD, que é um estádio que foi reformado. E, obviamente, que é um estádio mais próximo da torcida. Se você vê que isso aí pode influenciar durante a partida. Opa, vamos falar contigo, tá? Bom dia. Então, a influência do jogo, claro, né? Natural, né? Diferente do jogo que a gente jogou. É um estádio maior, estava um pouco vazio da outra vez que a gente jogou. O estádio menor impacta bastante, dá uma sensação de 4 mil, parece que tem 15, 10 mil pessoas no estádio, então vai fazer o jogador deles correr mais, ter mais atenção no jogo. Demanda mais atenção nossa ainda, né? Que vai ser uma atmosfera bem difícil e a gente precisa estar atento a esses detalhes. É uma coisa nova para todos nós aqui, a gente que nunca jogou lá. Então vamos viver isso aqui. O Maringá está vivendo coisas novas, novas experiências, coisas grandes. Eu creio que está deixando todo mundo feliz, isso também realiza a gente também. Bom dia, Cristóvão e Valdo Maciel, Rádio CBN. Como é que está aquela briga entre você e o Rafinha ali para aquele setor da lateral direita e a ausência do Ronald? Muda alguma coisa a forma de jogar ali pela lateral ou não? Eu não posso falar para você que muda, né, do Ronald, né, alguma coisa, mas que influencia bastante, influencia. É o nosso capitão, o nosso líder aqui dentro, é um jogador que tem um respeito, vestiu a camisa do Maringá diversas vezes e realmente é um jogador que realmente faz falta, impacta no jogo, com a liderança, o respeito, a forma que ele joga.
E sobre o Rafinha aqui, a gente não tem essa rivalidade, não tem essa. Cada um vai fazer o seu trabalho da melhor maneira. Como eu já falei, são jogadores diferentes, características diferentes aqui dentro, um respeitando o outro, tenho o maior respeito por ele, as partidas que eles fez foi muito boa, excelente. E na hora certa o treinador vai mudar, eu vou jogar, ele vai jogar, o Roberto vai jogar também, que é um grande jogador. E aqui é um respeito, o Maringá é um respeito grande, por isso que as coisas têm acontecido. Acontecido um mover do treinador, do diretor de futebol, esse respeito, o Maringá tem prezado por todos os jogadores. E no momento certo eles vão jogar, eu estou feliz com o meu momento, espero continuar contribuindo, mas o máximo respeito por eles, porque eles são grandes jogadores e estão à altura para jogar no Maringá também. Cristóvão, e como que é pegar um adversário que você já tem o costume de enfrentar no Paranaense agora pela primeira vez numa competição nacional? O que muda de você jogar num Paranaense agora numa Série C contra um adversário já conhecido? Eu acho que assim, não muda muita coisa, né? A gente sabe da força que o Londrina vem colocando esse ano aí no estadual, fez uma boa competição. Igual o Maringá também, mas a mudança mesmo é o clima do jogo, né? Porque é um clássico, como eu falei, regional, as pessoas entendem uma rivalidade grande aí, aqui no clube, aqui lá dentro também. Ambas as equipes não querem perder, né, nenhum jogo, mas se tratando desse jogo como Londrina e Maringá hoje, as coisas só tendem a crescer, a rivalidade, e a gente também não quer perder, queremos entrar com vontade, com muita entrega para mostrar o jogo do Maringá. Fechou? Beleza? Obrigado, Cristóvão. Fechou. Valeu. Beleza? Vamos lá então, abrindo com o Castilho, vamos inverter agora. Castilho, bom dia. Ivaldo Maciel, Rádio CBN. Bom dia. Esse jogo contra o Londrina, historicamente, é um campeonato à parte, né? Dada a rivalidade. Na última vez que você enfrentou o Londrina, você quebrou um tabu que havia 10 anos que o Maringá não ganhava do Londrina. O que muda daquele jogo para esse jogo? É uma outra circunstância? Qual os cuidados, qual que é a preparação para enfrentar esse Londrina de hoje? É um clássico. Clássico não muda a circunstância. Clássico você tem que jogar, fazer o seu melhor para sair vencedor. E as dificuldades num clássico, tanto para o nosso lado quanto para o lado do Londrina, ela é muito grande, né? Então é um jogo especial, sim. Existe uma coincidência nesse jogo, que no estadual foi na terceira rodada, e nesse jogo também é na terceira rodada, só que agora do Brasileiro. E é um jogo histórico também, o primeiro jogo, se não é isso, né? Em Campeonato Brasileiro das duas equipes. Então acho que tem todo o atrativo, o jogo, mas as dificuldades elas existem para os dois lados por ser um clássico tão importante para as duas equipes. Estamos trabalhando para isso, respeitar o adversário, mas saber que nós temos condições de ganhar também. Jorge, bom dia, tudo bem? Edivaldo, Rádio Jovem Pan News. Você vai jogar contra o Londrina, o Maringá vai jogar numa situação diferente do que no Paranaense, né? Primeira vez no VGD, Vitorino Gonçalves Dias, acredito que você não trabalhou lá ainda, e o Maringá parece que não jogou lá também. Será uma estreia. E pelo campeonato diferente, Série C. O que tem de positivo ou de dificuldade nisso? E também gostaria que você falasse da declaração do Claudinei Oliveira ao final da vitória contra o Floresta, que ele disse que está muito preocupado em ver uma maneira de conseguir combater o estilo de jogo do Maringá. Claudinei, conheço bem. Está jogando a responsabilidade para cima de nós, mas ele sabe da dificuldade que é o clássico, da mesma forma que nós sabemos também. Não conheço onde vai ser o jogo, nunca participei de nenhum jogo lá. Sei que é muito difícil pelo tamanho, acho que a localidade também é melhor que a do Café, né? Dizem, não sei, é no centro, né? Então o torcedor, é mais fácil o acesso para o torcedor chegar ao estádio. Londrina vive um bom momento, como nós também. Então a tendência é estar lotado, não sei a capacidade, acho que é 7 mil. Então, eu acredito que será superlotação, vai estar lotado. E é clássico, é o que eu falei anteriormente, é clássico. O clássico você tem que jogar para ganhar, né? E é diferente, é uma Série C, é uma outra circunstância, mas eu tenho certeza que o Claudinei existe sim a preocupação do lado dele e existe a nossa preocupação também.
Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Castilho, na última partida você perdeu o Ronald, que acabou levando o segundo cartão amarelo na decorrência do jogo contra o São Bernardo. E queria saber de você, como que está sendo trabalhar essa ausência do Ronald e como que está sendo trabalhar também o provável substituto do Ronald, que provavelmente deve ser a sua única alteração na escalação até o presente momento, né? Tem jogadores para suprir a ausência do Ronald, a altura. Nós temos um elenco qualificado para isso, e meio de campo agora, com a chegada do Pinho e do Evanderson também, nos dá mais opções, né? Aumenta o nosso leque de opção. Então, estamos trabalhando bem, os jogadores que a gente está testando estão correspondendo dentro daquilo que a gente quer. Eu acredito que essa posição nós temos, e falei também já que todo jogador que sai faz falta, né? O Ronald vai fazer falta, mas quem entrar vai dar conta do recado. E sobre a única alteração, não sei. Castilho, você falou que está trabalhando para vencer o jogo, mas depois que vocês venceram, quebraram esse tabu nesse ano, parece que vencer o Londrina lá se tornou muito mais possível e, entre aspas, mais fácil, o que não é verdade. Se fizer um ponto lá, ou 3, já seria suficiente? É um bom resultado, um empate, por exemplo? Série C você tem que pontuar, principalmente fora de casa. É óbvio que nós vamos em busca da vitória, mas é um resultado que não é de se descartar, porque é um ponto. Continuamos sem perder na competição, Londrina também, e se tratando de clássico tudo pode acontecer, né? Não acho que se torna mais fácil porque nós ganhamos o último jogo, pelo contrário, eu acho que se torna mais difícil, até porque o Claudinei deu na entrevista que ele não concordava com o placar. Se você parar para analisar o contexto todo do jogo, seria um resultado mais para empate do que para vitória nossa, por tudo que foi apresentado. Só que nós somos felizes, naquele momento, com uma jogada muito boa do Daniel e a finalização do Moraes, né? O último gol, se não me falha a memória, e que nos deu a vitória. Mas foi um jogo muito difícil, muito parelho, e não vai ser diferente agora. O Londrina manteve uma base, praticamente, do Campeonato Paranaense. E lá o gramado me parece ser de menores dimensões do que no Café. Isso demonstra que, possivelmente, o Londrina vai buscar o gol e a cobrança do torcedor em cima do Londrina, até porque no último clássico o Londrina perdeu. Você já buscou alguma maneira também, está pensando em alguma maneira, de repente, contra-atacar, aproveitar disso? A nossa análise está estudando o Londrina já tem alguns dias, tem as dificuldades que o Londrina vai nos causar e as que nós vamos explorar, as deficiências do Londrina, tudo através de estudo, da análise, da mesma forma que eles estão fazendo do lado de lá. O gramado é muito bom, o terreno é muito bom, mas a dimensão eu não sei te dizer se é menor. Eu acredito que seja por conta do anel que é mais próximo do estádio, dá essa impressão. Mas eu acho que a dimensão é a mesma. Então, assim, e outra, clássico você não tem que olhar o campo, você não tem que olhar o tempo, você tem que se preocupar com o clássico, de jogar bem, fazer uma grande apresentação e fazer de tudo para sair vitorioso. Castilho, ano passado, ainda na primeira fase da Série D, eu fiz uma pergunta no confronto contra a Inter de Limeira para você, que era um jogo que a cada gol marcado valia por 2, porque você, na busca pela liderança, na época o Maringá estava na segunda colocação e a Inter na primeira colocação, e a Inter de Limeira também numa diferença de 1 gol, salvo engano, do Maringá. E eu perguntei para você sobre essa questão de 1 gol acabar valendo por 2. Como que você vê essa briga entre Maringá e Londrina agora pela primeira colocação na Série C, também com essa mesma diferença, curiosamente e curiosamente o Maringá jogando fora de casa, valendo pela liderança geral da competição? São coincidências do futebol, são números, né? Eu gosto muito de trabalhar também com números, mas de fato contra a equipe adversária. Os números até a última partida contra o Londrina eles não eram muito favoráveis, aí da última partida para cá nos favoreceu pela vitória, então a gente trabalha em cima de números, mas são essas coincidências do futebol que nos fazem pensar. Então foi boa a sua reflexão, vou pensar, a sua pergunta, vou pensar, vou refletir no que você falou,
de repente pode ser um atrativo a mais para nós também. Castilho, para fechar da minha parte, a bola da vez é o Londrina. Mas 2 jogos importantes com a diferença de 3 dias. Não tem como não ficar de olho no gato e no peixe, ou no galo e no tubarão, no caso. Como é que está a mentalidade para trabalhar um jogo tão importante contra o Londrina e depois 3 dias após um jogo que, obviamente, é histórico? Legal. Pensar no Londrina, que é o primeiro confronto, que é o clássico. Não dá para pensar no Atlético ainda. Isso não quer dizer que a nossa análise não esteja estudando o Atlético também. E após o jogo a gente já se reúne e vamos falar do Galo. Mas no primeiro momento é Londrina até o término do jogo, para depois a gente pensar no Atlético. Não que a análise não esteja estudando. Deixar isso bem claro para não falar que jogamos no sábado e fomos pensar no Galo depois. Não. Eles já estão estudando aí, já deve ter mais de 2 semanas, o Atlético também. Então, quando chega na segunda-feira, no domingo, nós já vamos ter tudo mapeado, tudo armado, para que a gente possa treinar no pouco espaço de tempo, para a gente também fazer um grande jogo contra o Atlético. Mais alguma não? Fechou, Buiu. Obrigado.